Piscianos, sejam bem-vindos a esse canal, meus amores. Eu vim trazer para vocês mais uma leitura e a leitura de hoje ela tem como tema: tem alguém interessado em você? Quem é essa pessoa e o que ele ou ela quer com você, tá? Que tipo de interesse é esse? Esse é o objetivo da nossa leitura de hoje. Se você é novo aqui, se inscreva se gostar da energia do canal. Essa leitura é para homem e mulher, basta adaptar, tá? E você pode deixar suas dúvidas e sugestões nos comentários. Vamos lá, meus amores. Peixe, Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Sim, essa pessoa, olha, ciúme aqui embaixo. Pessoa muito ciumenta, hein? Aqui tem alguém interessado em você e é uma pessoa ciumenta. Tipo de interesse romântico mesmo. Tem muito desejo, tá? Tem paixão por você. Esse que é o interesse. Nossa, daqui parece que é alguém que fugiu ou se ausentou de uma responsabilidade, tá? É algo que envolve você. Olha só, falei fugiu ou se ausentou. O homem fugindo aqui, ó. O homem fugindo. Pode ser que ele não estava preparado quando ele te conheceu, hein? Para viver uma história contigo. Por alguns casos, você pode ter sido até amante dessa pessoa, né? Aqui embaixo, ó, do deck. Ó. Por alguns casos, você pode ter sido amante dessa pessoa, né? A carta conversando comigo. Ai, ai, gente. Ih, olha só. Ai, gente, olha isso. E aqui embaixo. Só que eu vejo que isso já passou. Olha só. Se, aqui, vamos lá, depois eu falo para todo mundo. Só falar um caso específico aqui. Aqui tem um caso mais específico, onde você pode ter sido amante, porque essa é a carta da amante, tá? Você pode ter sido amante mesmo, literalmente amante da pessoa. Por isso tem o ciúme ali, você vê um conflito, você vê arrependimento, alguém que tinha medo de cruzar uma linha, alguém que se arrepende por não ter agido, tá? Alguém que se arrepende por aqui não ter jogado tudo pro alto, não ter tomado uma decisão, alguém que tem muito a te dizer, tá? Alguém que tem muito arrependimento no coração. Aqui fala para você o seguinte: você pode ter conhecido essa pessoa numa fase onde ele ou ela eram alguém, né, que assim era muito solto, era muito conquistador, ou pode ser muito mulherengo, mesmo tendo um relacionamento sério com alguém.
E ele ou ela pode ter te escondido isso, aqui a lua, né? Escondeu para você que tinha um relacionamento sério e pode ter até dado a entender. Aqui eu não vejo alguém que mentiu, tá? Sobre ter um relacionamento sério. Mas eu vejo alguém que deu a entender que ou você seria, né? No caso ali a musa, você seria a escolhida, né? Dizer que faria o sacrifício por você, ou essa pessoa realmente deu a entender que era solteira e depois você descobriu que era casado. Que é aquela história, eu não menti, eu simplesmente ocultei, né? Eu não menti, né? Eu ocultei. Então aqui pode ser alguém que teve um relacionamento assim com você, tá? Só que se envolveu muito. Aqui tem uma carga, né? A lua traz muito essa magia no campo da sexualidade e com mais o valete de fogo. Então, uma pessoa muito envolvente. Aqui foi um relacionamento muito quente, tanto que tu vem como amante aqui. E aqui fala para você que, no caso, essa fase terminou, chegou ao fim, ele voltou para a realidade dele ou dela, e ele se deparou com um quadro muito complicado, porque depois que ele finalizou contigo, tá? Ou que você finalizou com ele ou ela, né? Porque aqui embaixo você tem a carta aqui do 2 de ouros, que 2 de terra. Aqui você pode ter tomado uma decisão de se afastar mesmo amando. Porque aqui rolou um negócio muito intenso, muito profundo, mas você não queria ser uma opção, né? Aqui você era uma opção, você não queria mais ser uma opção, ficou barra pesada demais para você. Então, ali ou você mesmo né, se afastou, ou você o pressionou a tomar uma decisão e ele ou ela se afastou. Só que eu vejo que esse afastamento, tá, a distância que se formou entre vocês, trouxe um sofrimento para essa pessoa muito grande. Porque quando se afastou, ele percebeu que encontrou a pessoa. Ó, ele encontrou o sapatinho dela, é ela, né? É a mulher, a escolhida. Só que ele ficou tanto tempo na dúvida, porque é a carta de Gêmeos. Então ficou tanto tempo na dúvida, ficou empurrando com a barriga essa decisão, né? Ficou tanto tempo, sabe, sem se posicionar, que perdeu uma oportunidade, que é o que está falando ali. Por isso que tem o arrependimento. Aqui tem um fim de ciclo. É possível que essa pessoa esteja, para quem ele tinha um relacionamento, tá? Esteja finalizando esse relacionamento ou já finalizou. E essa pessoa sente realmente no coração que a pessoa certa é você. Então é por isso que tem toda essa carga de arrependimento. E pode ser que você já esteja se dedicando a um novo propósito ou realmente até a um novo amor. E isso traz todo esse ciúme. Só que embaixo, olha isso, gente. Vale, essa carta tem um invasor. Então, assim, é como se essa pessoa tivesse com um impulso muito grande aqui para romper um limite e chegar até você, para você que já está com uma outra pessoa, tá? É como se não fosse respeitar o seu relacionamento, porque essa pessoa agora que caiu a ficha. Agora que ele ou ela se deu conta do teu valor, tá? Depois que se afastou. Então aqui tem esse quadro, para quem ele tinha um compromisso. Vamos lá. Para quem ele ou ela não tinha esse caso aí do compromisso. Para quem não tinha o compromisso. O que eu estou vendo aqui? Essa pessoa que veio parar na mesa é alguém que te conheceu, possivelmente trocou mensagem com você, mas não se abria aqui. Perdão, gente. Era uma pessoa muito cautelosa, tá? Apesar de estar muito apaixonada, é como se essa pessoa tivesse assim, como é que eu vou te explicar isso? Não é nem disciplina isso aqui. Essa pessoa estava realmente. É como se ela tivesse insegura. Perdão. Ela tivesse insegura com relação a um avanço, tá? Ela tivesse muito segura, ela tinha medo de fracassar com você ou medo de não estar à sua altura. Isso para quem não era aquela questão lá do relacionamento. Aqui você vê que tem um homem pequenininho e uma mulher gigante. E detalhe que a gigante está procurando por ele, tá? Então, assim, independente de quais sejam as diferenças, né, para você não fazia diferença, mas para essa pessoa fazia. Então, eu vejo alguém que quis ir muito devagar para evitar algum tipo de exposição, porque a partir do momento que essa mulher se abaixa, ó, ela mostra que, infelizmente, a calcinha fica mostra. Então, aqui um descuido, né, pode levar a uma exposição.
ou se submeter, se dobrar para o outro, né? Aceitar uma condição, ou mesmo assumir um sentimento, pode trazer algum tipo de exposição. E aí, no caso, parece que essa pessoa queria ir muito devagar, que estava calculando muitos passos. Tem muita prudência, é alguém que te estudou muito aqui, mas que desenvolveu por você uma paixão muito grande, tá? Uma paixão muito grande, sentia que era recíproco o sentimento, e mesmo assim essa pessoa não avançava na medida em que você gostaria que ela avançasse. De repente você queria que as coisas evoluíssem de uma maneira mais rápida. Isso não aconteceu. Então eu estou vendo que agora, para muitos, você está se dedicando a um novo propósito e ele está te vendo mais fria, que significa que ele não está vendo muita entrada para chegar até você. Tá? Mas qual é o desejo dessa pessoa aqui? O que ela tem em mente? Para muitos, uma procura, tá? Para um esclarecimento. Aqui fala que faltou dizer muitas coisas. Ele ou ela tinha muita coisa para te falar. Aqui me fala muito como se ele quisesse justificar algo, porque a carta da redenção às vezes fala até de pedido de perdão. Tá? Então pode ser um pedido de perdão por conta da demora, da espera, ou de ter dado muita ênfase a uma limitação. Ó, porque aqui você tem alguém muito pequeno e aqui alguém muito grande. Então, assim, o que isso também pode estar querendo dizer para a gente? Que às vezes um probleminha pequenininho, essa pessoa enxergava desse tamanhão, tá? E permitiu que uma barreira se instalasse, tá? Entre vocês dois. E ali era uma paixão muito forte. Então, realmente, você pode ter ficado chateada, desanimada, por isso que está te vendo como a rainha de ar, está te vendo agora muito exigente, né? De repente, você aqui foi uma entrega amante, você se entregou aqui de todo o coração, né? Você aceitou as condições da pessoa, porque aqui tinha alguma coisa ali, gente. Se não é uma diferença a nível material, que para muitos é isso, tá? Diferença que pode ser de cargo de trabalho, um tem mais do que o outro, alguma coisa aí, tinha alguma diferença. Se não tem nesse sentido, pode ser em outra questão da vida. Pode ser uma distância, que tem uma distância. Lembra da Lua, que a Lua estava muito distante da mulher ali? Só podia admirar, não podia ter, né? Então, assim, alguém que lidava com algum tipo de distância, pode ser geográfica, pode ser distância com relação a um foi criado de uma maneira, o outro de outra. Então não consegue se encontrar ali dentro de uma convivência, ele via que haveria uma desarmonia, porque existe uma distância no nível de pensamento, um quer uma coisa de um jeito que o outro quer de totalmente outra, sabe? Mas pode ter a ver com criação e tudo mais. Então a gente tem que ver, pode ser diferença de idade, tá? Enfim, essa pessoa não quis se dedicar, não se empenhou, digamos assim, tá? Não acreditou tanto quanto você, só que você se entregou. E essa pessoa não. Ó, aqui, essa mulher precisa cruzar, ó, esse portal para viver essa nova realidade, mas ela ainda está parada aqui. E aí vai saber quanto tempo essa pessoa ficou parada, analisando. É como se fosse alguém que ficasse analisando perdas e ganhos, tá? Ou ficasse analisando um possível prejuízo no futuro por conta dessa relação. Nossa, tem muita coisa passando pela cabeça da pessoa, que é como se ela não. Eu vejo que ela não falou, ela não falava também, ela não expunha todas essas inquietações. É que pode ser até com receio de te magoar, porque ele sabia que você gostava muito dele. Amante, você se entregou, sabe? Mas foi uma paixão aqui, gente. Tudo que vocês sentiram um pelo outro foi recíproco. É que você atua de uma maneira, a pessoa atua de outra. Ela é muito diferente de você. Muito diferente. Tanto que cada um tá olhando para uma direção. Tá vendo? Só que hoje em dia, como ele ou ela te vê? Voltada para o futuro. Então, ou você, como eu falei, está se dedicando aqui, ó, a um novo propósito, a um novo projeto, tá? Ou até a um novo relacionamento, porque a gente viu lá o ciúme dele ou dela com relação a você. E ele está olhando para trás. O que ele está olhando para trás? Ele está olhando para o passado, ele está olhando para a oportunidade perdida por ter fugido de uma situação. O homem está fugindo da mulher, ele gosta dela, ela gosta dele. Ele está fugindo dela por causa de quê? Ele está fugindo porque ele acha que não vai dar conta. É muita coisa. Então, aqui também pode falar de um alguém, pode não ter uma diferença a nível financeiro, vocês podem ter o mesmo padrão de vida, mas de repente você lidava com um problema gigante.
que ele achava que somado a você, ele teria que assumir o seu problema, e ele não tinha condição financeira de bancar o seu problema. Pode ser isso aqui também. Alguém fugindo aqui, ó, fugindo de uma responsabilidade. E ele ou ela pode ter realmente fugido em um momento onde ele adquiriu algo. E talvez ele fugiu para não ter que partilhar ou não ter que assumir algum compromisso aqui, tá? Que ele julgava que naquele momento não era o melhor para ele ou ela, não era o mais adequado. Então aqui, gente, aconteceu alguma coisinha aí que brecou o início dessa paixão, apesar de existir amor verdadeiro, só que agora ele está te vendo em uma nova fase, tá? Ele acredita que pode te falar coisas que vão trazer um outro olhar da tua parte com relação a essa vivência, essa experiência. Ele quer sim te esclarecer algo. Essa carta também me fala que ele gostaria de ter uma nova oportunidade, tá? De ter realmente um novo início, mas agora com muita verdade, com muita clareza, tudo às claras. Tem um sol brilhando ali forte. Significa o quê? Que ele vê um caminho para vocês hoje. Antes ele não via. Ele não via. Ele não via porque esse homem minúsculo, ele não tem condição de abrigar nem na casa dele essa mulher. Como que ele bota essa mulher na casa dele? Não dá. Se ele é pequenininho, a casa dele é pequena. Por mais que ele seja rico, a casa dele vai ter um formato pequeno. Essa mulher não vai caber. Você entende? Então, por exemplo, às vezes você tem filhos, e ele achava que não caberia na vida dele, crianças naquele determinado momento. Ele podia estar numa fase promissora da vida, ele tem um castelinho, ele podia estar numa fase de construção, tá? Algo que demorou muito a se desenvolver na vida dele. Ou como eu te falei, ele pode ter recebido algum tipo de ganho que ele estava investindo nele, investindo em algum tipo de projeto, em alguma coisa do qual ele teria o lucro ou os recursos lá na frente, tá? E esse sol brilhando forte pode dizer que ele conseguiu concluir o intento, então agora ele vê caminho para vocês, só que agora ele vai jogar limpo, ele agora vai contar o que de real aconteceu, vai te trazer esclarecimento sobre essa história. Só que ele te vê um pouquinho irredutível, ele vê que você não é mais a mesma. A amante tem uma postura, a rainha de ar tem outra completamente diferente, tá? E aqui é como se fosse assim, você agora está impondo realmente suas vontades. Antes aqui a amante ela cede, tá? A rainha de paus não cede, a rainha de ar não cede. E ela tem muito poder pessoal aqui. Essa daqui ela precisa receber amor para se sentir valorizada. Então tu tinha um perfil e agora ele ou ela te vê assumindo um outro papel. Pode ser que a decepção te mudou, tá? E te ver focada realmente em um outro objetivo. Essa pessoa não tá vendo espaço na sua vida para ela, por isso que lembra de cruzar um limite ali. Aqui fala para você o seguinte: essa pessoa tá arrependida. Aqui a pessoa que veio parar aqui você já conhece, tá? Ou você viveu uma história com ela, ou você ia viver. Aqui pode nem ter chegado a viver, porque aqui pode ter travado só na comunicação. Ele não deu vazão, tá? A situação, tinha uma grande paixão para se desenvolver aqui, mas é como se ele tivesse de uma certa forma aqui recuado, sabe? Ah, não, vou fugir dessa situação, eu preciso agir com cautela e pensar em mim. Não é hora de me aventurar em uma nova paixão, né? Não sei o que fazer nem para vivenciar essa história, não sei nem por onde começar. E aí, meu bem, agora que ele quer chegar, agora fica meio difícil, né? Agora você já está em outra, é como se dissesse isso aqui. Ó, rompendo um limite, ele vai fazer algum movimento com relação a você. Aqui fala para você de comunicação. Que tipo de movimento ele fará? Ele vai mandar algum tipo de comunicação, e a comunicação romântica. Perdão, o que ele espera com isso? Ressuscitar essa amante aqui que ele tinha. É como se em alguns casos ele achasse que tem uma carta na manga, que tem algo que ele precisa te esclarecer, tem algo que ele precisa te dizer, porque se você souber desse algo, tudo muda. E você volta a ser essa amante aqui. Então tem alguma coisa. Ou ele tem uma grande verdade para trazer à tona, tá? Ou ele tem uma novidade que faz muito sentido na vida dele, e com isso ele vai explicar o passado e os movimentos que ele fez. Aqui pode ser alguém que fugiu para se preparar para algo e conseguiu esse intento e agora quer te provar que fez a melhor escolha, apesar disso ter sido doloroso para ele ou ela. Mas aqui eu não vejo alguém que sofreu, não. Eu vejo alguém que está sofrendo agora ali com essa situação que ele precisa lidar. Tá? Na época ele não sofreu, não. Aqui ele pode ter sido pequeno,
pensamento pequeno, ó. Covarde, esse piquititinho aqui, ó. Deixou aqui a mulher sozinha procurando ele, sendo exposta, porque ela tá exposta aqui. Para procurar ele, ela teve que se expor, porque ela teve que abaixar, tá? Então aqui, ou você fez coisas que você realmente não estava acostumada a fazer por ele, tá? Não digo se humilhar, mas se expor em algum sentido. E essa pessoa saiu fora. Aqui você pode estar lidando com pessoas de Libra, Aquário, Gêmeos, Virgem, Touro, Capricórnio, Escorpião, Áries e Peixes, tá? Então essa aqui é a história que veio parar aqui na minha mesa. Ah, tá, ali também tinha, deixa eu ver, Gêmeos, não lembro se eu falei, e a Lua, Peixes, Peixes, Áries, Leão, Sagitário, o valete de fogo, tá? Para aquele primeiro caso que eu relatei. É isso. Boa sorte para vocês. Beijo no coração. Fique na paz e até a próxima leitura. Tchau, tchau.